Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez tenho comigo o Paulo Roças. Ele é Chief Innovation Officer da Lisbon Digital School. Ele já nos vai explicar um pouco mais o que é que isso quer dizer. Mas mais importante é o nosso início habitual de conversa com a pergunta clássica. Paulo, antes de mais, bem-vindo. Obrigado. E o que é que tu fizeste hoje pelo teu bem-estar e saúde mental? Boa, essa é uma ótima pergunta. Exercício. Exercício físico. Todos os dias tem de ser. Porque senão eu não consigo estar equilibrado. E foi uma coisa que eu descobri também. O Covid. Eu sempre fiz exercício, mas houve ali uma fase em que eu percebi que o exercício levava-me a um equilíbrio. E hoje, sempre à hora do almoço, que é o melhor horário que eu tenho, a hora do almoço eu faço o meu exercício e só consigo fazer exercício de impacto. Tem que ser uma coisa mesmo muito agressiva. Eu faço, não sei se conhecem ou não, que é o Insanity, que é uma coisa muito agressiva mesmo, dura, é a única coisa que eu consigo fazer e é isso que me equilibra. É isso que me equilibra muito, que é, eu tenho a parte da manhã que é muito ocupada, depois é como se o dia fizesse um reboot, que é fazemos exercício, aqueles 30 minutos, banho e depois, ok, vamos lá começar o dia outra vez. E para mim o exercício é uma das formas que eu encontro para me equilibrar nestes dias que eu tenho, que são alguns muito Mas porque agressivos. é uma forma também de parar a mente. É, completamente, completamente. Porque é assim, a minha mente eu faço muita coisa ao mesmo tempo, tenho muitos projetos e depois como eu dou muitas aulas, a minha mente tem que estar, parou, arrancou, sempre constantemente. Então ali é 30 minutos a fazer um reboot, é como se fosse quando desliga o computador e vamos beber um café. Desligamos o computador e depois voltamos, é mais ou menos isso. E eu encontrei esse exercício, o equilíbrio perfeito para eu, bora lá fazer um reboot outra vez. E é a única forma, porque senão eu começo a ficar com alguma ansiedade. Então é essa questão de necessitares do físico para como parte dos teus equilíbrios e quase a tua entidade, então podemos recuar um bocadinho mais atrás. Comentavas há pouco comigo que a tua primeira vida foi precisamente à volta do exercício, do Certo? desporto, do futebol. Há aqui uma linha qualquer de continuidade? Completamente, sim, porque hum, a minha. Ainda vamos recuar ainda mais atrás ainda. A minha família é uma família completamente estruturada. O meu pai foi um pai alcoólico, ausente, e muito cedo eu entrei para o futebol e o futebol salvou uma vida porque parte das coisas que eu não apanhava em casa e não apanhava porque estava fora, estava no futebol. E depois eu percebi que o futebol, o exercício, era o equilíbrio perfeito. Estar fora de casa no futebol era o melhor que a vida podia ter. Se bem que a minha mãe fez questão de ser o pai e a mãe e equilibrar isto tudo, mas o futebol foi aquilo que me. É ali, tu tens de seguir esta linha, tens de seguir este caminho constante, porque senão eu era um menino perdido. E havia muitos na altura. E olhando aqui, nós estamos a falar do Oeste, os clubes do Oeste têm um papel muito importante nisso, porque havia muitos meninos perdidos. Eu sou do Bombarral, havia muitos meninos perdidos na altura e o Bombarralense salvou muitos deles. Muitos, Sim, o muitos. Barrelense tem 110 anos, não é? Sim, e na altura, agora paga-se para andar no Bombarralense. Na minha geração não se pagava nada, era só aparecer para treinar. E aquelas 2 horas nós estávamos lá com grandes homens, que agora eu encontro-os na rua e eu olho para eles e eles eram a nossa referência. E para mim, há um homem específico, um treinador que me acompanhou dos 12 até aos 19 anos, que foi o meu pai. E ensinou-me que o futebol é. E nós aprendemos muita coisa. O balneário é o grande motor deste equilíbrio, o, a cadeia hierárquica, saber a cadeia hierárquica de tudo isto, perceber que eu dependo daquela pessoa e aquela pessoa depende de mim, A equipa. a equipa, claro, eu não jogo, não há problema, o meu colega está melhor do que eu, se for eu a jogar, eu estou a apanhar o meu colega, está lá, todo este, porque há um equilíbrio, tem de haver um equilíbrio, porque senão isto não resulta. E quando eu acabei essa primeira fase da minha vida, aos 28 anos do futebol, eu trouxe isso tudo e faço sempre questão de dizer, mesmo quando eu começo uma aula, eu digo, eu tive outra vida de futebol e foi este equilíbrio, que é, eu sei exatamente o que é que eu tenho de fazer para me equilibrar. Porque eu tive esse passado. Se eu não tivesse isso, eu era um menino perdido. É curioso dizeres isso porque há também uma visão mais instalada disto do futebol, que é o futebol, que é um bocado o reverso do que É, tu estás a mostrar uma face do futebol que é um pouco o reverso do que as pessoas conhecem. O é, futebol como indústria, o futebol ultra competitivo, o certo. futebol que distrai as massas, e É tu verdade. estás, é uma checklist inversa. Estás a É, dizer que no teu caso o futebol fez-te o oposto de tudo fez, isto. fez-me um homem. Fez-me um homem. E trouxe-me. E tudo o que eu faço, a base vem do que eu ganhei no balneário. E eu posso dizer, eu cheguei onde cheguei e sou diretor também
estamos a falar do diretor do Lisbon Digital School, porque a minha base tinha muito do futebol, do perceber as pessoas, do entender. Vejam este, eu tive num balneário homens de 40 anos e miúdos de 17. Tem de haver um equilíbrio. Os 17 têm que chegar aos 25 e os de 40 têm que chegar aos 25, porque senão não vai resultar. E é isso que, por isso é que eu digo, todas as pessoas, todos os miúdos deviam passar por um desporto de equipa. Até aos 18, 19 anos, até 3, 4 anos, para perceber exatamente como é que isto funciona. Porque o equilíbrio vem muito de estar com outras pessoas, porque nós temos que nos equilibrar de várias formas, seja desportivamente, seja de forma humana, e esse fator foi tão decisivo na minha vida que eu hoje não consigo largar o futebol. É muito interessante ver isso, que falam comigo, vêm-me ajudar e eu não consigo, eu tenho que quero sempre dar mais qualquer coisa para ajudar, seja um clube, seja uma federação, Uhum. e isso tudo. Esse treinador deu-te uma referência masculina e eu presumo, por exclusão de partes, que a tua referência feminina nessa época foi a tua mãe. A minha mãe sempre, sim. E também te ajudou a construir esse equilíbrio, de alguma Claro, ancoragem claro, familiar. claro. Mas pronto, a minha mãe veio de outra geração. A minha mãe é da geração do a mulher respeita o marido e tem de ser, não é? Só que eu tive a sorte também, isto é também muito interessante ver isto, que é, eu tive essa referência masculina e essa pessoa foi, eu queria ser essa pessoa e ainda hoje eu encontro na rua e agradeço, e chama-se Fernando Esteves, que foi, não há palavras para descrever aquilo que ele fez por mim, e depois eu tive a sorte de ter uma mãe incrível e todas as chefias que eu tive até chegar onde cheguei foram mulheres. Hum. Os maus chefes que eu tive foram homens. As mulheres para mim foram sempre a referência de crescimento. Quando eu tive um homem quando chefe, havia aquele confronto de. Mas também tem a ver com a tua biografia, se calhar um bocado, não? Eu não era um confronto do meu lado, era o confronto do outro. Porque o homem tem sempre. A competitividade. Sempre, sempre. A mulher não. A desfia que eu tive, e tive desde. Eu passei por muitas empresas, passei pelo Benfica, passei. O homem foi sempre uma causa para haver algum atrito. A mulher chefia permitiu-me sempre crescer. Sempre, sempre, sempre. E agora sou a CEO, é uma mulher e permite-nos crescer. E essa para mim foi uma grande diferença. Por isso é que eu, para mim, quando eu olho e digo assim, mulheres a mandar, mulheres a chefiar, ótimo, Venham mais. perfeito. Venham mais, porque foi sempre a referência que eu tive. Do lado negativo, foi sempre o diretor que não sei se é competitividade, não sei o que é, havia sempre esta dinâmica. Agora, claro, obviamente a minha mãe foi uma grande referência que fingiu que estava sempre tudo bem na minha vida, porque, como eu disse, a minha família era completamente estruturada, não era fácil. E também foi ela que pagava as contas enormes da internet quando tu fizeste a tua transição para o mundo digital. Pois, Então, um bocado, porque são de facto dois erros diferentes, não é? O homem do desporto de repente sim, salta para o digital. é Como é que isso verdade. acontece? Acontece, eu sempre quis trabalhar em criatividade, sempre quis criar e transformar e sempre tive pequenos projetos digitais, mesmo aqui no Bombarral e por aí fora. E quando eu decidi aos 28 anos, acabou o futebol, que é no auge, eu estava no auge, em termos físicos eu estava no auge, só que eu percebi que não ia chegar mais longe. Este pragmatismo também é bom, é um pragmatismo de bom equilíbrio, que é, eu não vou chegar mais longe, não ando aqui a fazer nada. E saí do futebol aos 28 anos, a primeira coisa que eu fiz foi procurar, ok, onde é que eu posso entrar em criatividade? Fui tirar um curso na Restart, que era uma escola de criatividade, tinha mesmo criatividade publicitária, e depois o primeiro trabalho que eu tive foi numa agência de marketing de guerrilha. E o digital estava a começar a aparecer. O que é isto, o digital? O que é estas coisas? Depois por aí começou, entrei por aí dentro, depois fui para o Benfica, acabei por trabalhar no Benfica durante 2 anos na comunicação do Benfica, e depois fui para a Vodafone, e depois aí foi um crescendo sempre a disparar. É um olhar diferente, o digital é um olhar diferente. O digital é massas, é qualquer coisa que nós fazemos, nós estamos a um pulso de distância de ser virais, seja uma pessoa, seja uma marca. Nós estamos aqui sentados hoje, este podcast ninguém sabe, daqui a um Sim. mês está em todo lado. Alterou, quer dizer, a relação de poder, não é? Completamente. Contigo. Isto uniformizou isto tudo. Queres? Vamos lá. Qualquer marca, qualquer pequena marca e qualquer pessoa, qualquer pequena marca que queira apresentar-se ao mundo, só precisa estar no digital. E é gratuito. Agora, tem que fazer o seu trabalho de aparecer. E o digital permitiu isso a toda a gente. Por isso é que eu acho que quando eu olho para o digital, eu vejo uma oportunidade que as pessoas provavelmente não percebem muito bem essa oportunidade.
As pessoas podem estar agarradas em, eu tenho que fazer o certo, tenho que fazer a comunicação, tenho que ir para os jornais. Não, o digital é gratuito, nós temos é que aparecer. E quando eu fui para o digital foi nesse sentido de, além de vamos crescer e vamos ver que mundo novo é este, vamos trazer pessoas e também fazê-las crescer dessa forma. Isso tu dizes do digital, de facto, é várias coisas. É também um grande acelerador, um grande amplificador, e como tudo na vida, amplifica o bom Claro. e amplifica o mau. E muitos têm falado sobre isto e como é que até o próprio desenho dos algoritmos das redes sociais tende a amplificar a polémica, a negatividade. Como é que nós construímos neste universo que não vai voltar atrás? Não. Como é que nós construímos uma dinâmica de influência positiva? Formação, temos que saber como é que isto funciona. Temos que saber, nós temos que saber que, vou dar um exemplo, foram feitos testes há relativamente pouco tempo, agarrar a 1000 pessoas, 1000 pessoas de um lado, 1000 pessoas do outro. A estas 1000 pessoas, obrigatoriamente só entregaram coisas positivas. E a estas só entregaram coisas negativas. Passado um mês, estas pessoas só partilhavam coisas negativas e estas pessoas só partilhavam coisas positivas. Nós temos que ter formação e perceber que tudo o que nos dão, a grande maioria não é válido. Nós temos que perceber, isto é falso. Todas as pessoas têm que perceber que nós temos que ir à procura da verdade, ir à procura de fact-checks do que é que está a realidade e de tentar perceber exatamente qual é que é a verdade. Porque se nós não soubermos isto, nós vamos ser manipulados. Porque hoje em dia somos todos manipulados e é fácil manipular, é muito fácil manipular. E a grande maioria não tem formação. E nós vemos o exemplo perfeito destas eleições, que houve muita poluição, muita coisa que as pessoas não estavam à espera e não percebem o que é que é. O digital, canalizado para o bem, pode salvar o mundo. Canalizado para o mal, pode causar muito pânico. Isto é uma realidade. Na tua opinião, em que lado da balança estamos? Claro que isto é uma realidade complexa, mas há grandes tendências, não é? Sim, sim, eu acho que neste momento as pessoas ainda não têm noção do que é isto. A grande maioria das pessoas. E eu dou muitas aulas e eu quando começo uma aula e começo a dizer isto existe, as pessoas não sabem. E estamos a falar de turmas, que eu dou aulas no ISCTE, por exemplo, de 18, 24 anos, a turmas de mais de 35 anos. As pessoas não sabem mesmo como é que isto funciona. E quando eu apresento isto é possível fazer, fica toda a gente muito espantada. E nós já estamos em 2025. Eu acho que há também essa dinâmica de não vamos contar tudo, que é para também não saberem tudo. E é preciso muita formação. Nós temos de estar preocupados em formar os nossos filhos. Os nossos filhos têm que ser todos eles formados, têm que perceber como é que isto funciona, porque, como disseste, isto não vai voltar atrás. Todos nós temos um telemóvel no bolso, todos nós estamos nas redes sociais e olhando para os números, as pessoas não estão a sair das redes sociais e nós temos que olhar para isso. Porquê? Voltando atrás do equilíbrio, que é, não sei se vocês já viram, agora já existe um telemóvel, não é um telemóvel, é só um bocado de plástico. As pessoas estão com um bocado de plástico na mão, que é, estão tão viciadas no telemóvel, que eu quero me desligar, eu preciso de um bocado de plástico na mão, só para estar a fingir que tenho alguma coisa. Já chegamos a este ponto. E É um fetiche, quase. é um vício, é o vício é aquele vício, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E nós temos que perceber que este tema da saúde mental, isso tudo, redes sociais, claro, são um problema, mas o problema maior é a falta de formação. Porque as pessoas não conseguem desligar. Os meus filhos às vezes, pai, não tenho nada para fazer. E aquilo digo sempre, mindfulness. Senta-te aí e não faças nada. Mindfulness. Senta-te aí e não faças nada. Não vou fazer nada. Não faças É nada. contempla o vazio. Contempla o vazio. Não faças nada. E nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer isso. Porque na nossa vida, quantas vezes é que nós não contemplamos o vazio? Não havia nada, não é? Não havia... E esse equilíbrio que nós procuramos é essencial. E nossos filhos têm que ter esse equilíbrio. Porque eles são um estímulo constante, diário. É telemóvel, é isto, é aquilo, é o outro. Os meus filhos podem usar telemóvel, estão à vontade, desde que seja para aprender alguma coisa. Estão à vontade agora. Vão para o YouTube ver coisas que não interessa, sai. E eles já sabem, já conhecem a regra. Se eu os apanhar a ver alguma coisa que não interessa, eles perdem o telemóvel. Por isso, é normal ver o meu filho mais velho, ele tem 8 anos, agarrar no meu telemóvel, ir ao chat GPT e dizer cria um super-herói, faz isto, 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 isto. Ele mostra-me. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, porque isto de inteligência artificial, eles vão nascer com isso na mão. Sobre isso da literacia, que Uhum. estás a falar, e acho que de facto é muito importante, e é também um bocadinho isso que estamos a fazer aqui os dois, é tangente a um tema que penso que é muito importante a propósito disto do digital, que é o tema da verdade. Claro. O verdadeiro e o fake. Uhum. Como é que também nós como é que tu lidas com isso? Já nos aludiste isso em casa, tentas Sim. que os Certo. miúdos tenham essas competências para não navegar no falso ou no destrutivo, Uhum. mas como é que tu vives isto? Como é que aqueles hábitos básicos
para nós que é a informação não é toda verdadeira, não basta que venha de um amigo meu, não basta Já que não. venha, não é? Há que vir de outro tipo de fontes, há que ir buscar uma segunda ou uma terceira fonte, e eu no meu círculo de amigos encontro já instalado este vício de dedo, não é? O vício de dedo que é de partilhar sem questionar. Tudo. Como é que tu vês este tema da verdade? O que é verdadeiro, o que é falso, como é que isto cruza com a questão da Sim, educação? eu tenho uma regra. Tudo que está na internet é falso. Para mim, tudo o que está na internet é falso. É uma fabricação, é um parecer ser. Tudo. Se eu considero que aquilo, eu acho ou considero que pode ser verdadeiro, eu vou à procura. Até lá, tudo é falso. E esta tem que ser a regra para sempre. Porquê? A inteligência artificial está a ficar cada vez melhor. Isto vai dar a volta e até quem acredita em fake news vai deixar de acreditar em fake news. E depois a internet vai fazer boom. Sabe o que é que vai ficar? Lembra-se dos gatinhos e dos cãezinhos? É o que vai ficar. A internet vai voltar a ser os cãezinhos e os gatinhos. Porque ninguém vai acreditar em nada. E nós, a regra para nós todos, para nós sobrevivermos isto e estarmos tranquilos, é não acreditar em nada. E eu vou à procura. Vou à procura, isto é verdade, sim. Quantas vezes eu já tive que explicar a amigos meus de infância, amigos meus que cresceram comigo, que aquilo é mentira. Isso não é verdade, isso é mentira. E depois explico por A mais B, porque é que tu não fazes este exercício que eu faço? Vai ao Google, procura a verdade. Procura a Mas nós fonte. não procuramos a verdade. Nós queremos a nossa verdade. É isso. Isso é um excelente ponto. Então, qual que verdade é que nós queremos? É a verdade que nós projetamos É, no a nosso próprio. nossa. Ou seja, o digital é cada vez mais uma projeção, como tu dizes. Mais vale assumir que é sempre uma projeção. Sempre. Sempre. Nós vimos, e estamos a ver muito nesta evolução do nosso país, principalmente, eu quero aquela verdade. E eu vou à procura daquela verdade. Que é, eu não acredito nada disto das vacinas. Onde é que eu vou à procura de alguém que me diga que as vacinas são um problema? Eu não acredito nada disto do Covid. Eu vou à procura destes nichos. Porque a internet e o digital permitem-me ver isso. Mas nós temos que ter a consciência e ter a percepção de que hum, há uma verdade universal. E a minha verdade não é a verdade universal, é a minha. É a minha. Eu gostava que fosse, eu adorava que isso fosse, mas não é assim que isso funciona. E as pessoas não estão habituadas a essa verdade. Por isso, e cada vez mais, como o digital é um palco, e é um grande palco, que eu partilho uma coisa e vem gente que gosta de mim e diz que eu sou É incrível, um é grande isso mesmo, reforço, e dopamina. Sim. espetacular, incrível, dopamina. Eu sinto, eu tenho que continuar a partilhar isto, que isto é que é muito bom. E voltamos à parte da formação, que é nós não podemos partilhar tudo. Eu acredito que as pessoas deviam fazer um pequeno teste, antes de ter redes sociais. E ter uma carta que dissesse assim, tu podes ter redes sociais. E se calhar todas as pessoas deviam ter uma caixa de sapatos em casa dos pais com as fotografias reais da sua juventude, Exatamente, como tu tens, e exato. que não publicas. Nada, não publico Não quase queres mostrar nada. o que é que está nessa caixa de sapatos. Não tá, mas eu não tenho esse, eu fui o melhor filho que os pais podem ter, a minha mãe podia ter, eu não causei problemas a ninguém, eu nunca vi, provavelmente por o meu pai ser alcoólico, eu nunca apanhei uma bebedeira, eu nunca fumei, eu não sei travar, eu, eu era sempre aquele que levava ao carro, porque os pais dos meus amigos adoravam, vai, queres ir para a Granil? Queres ir para a Granil? Então, vais com o Roças, não vais, porque eu era aquilo que eu nunca vi, eu nunca fumei, eu era o certinho. Por isso eu não tenho eu não tenho aquelas histórias que os amigos diziam, epá, cheguei a casa e tinha um tronco de uma árvore no carro e não sei como é que ele lá foi parar. Isso aconteceu, amigos, pessoas que eu conhecia. Eu não tenho isso, o meu passado até é relativamente, Ou e eu seja, não a tua partilho. caixa de sapatos com as tuas fotos é mesmo uma reserva de privacidade. A minha privacidade, não vão encontrar fotos dos meus filhos nas redes sociais porque eu não lhes posso fazer isso. É uma opção deles. Eu não, um filho meu, se um filho meu com 14 ou 15 anos chegar a casa um dia e disser assim, pai, pegaram na minha foto que tu meteste no teu Facebook e espalharam pela escola toda e fizeram um vídeo AI comigo a saltar ali com não sei quem. O que é que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso aos meus filhos. Ninguém pode fazer isso aos meus filhos. Quando eles tiverem a idade suficiente para partilhar aquilo que eles quiserem partilhar, partilhem. Mas não é isso que se passa, porque não é isso. E depois, o que acontece? Os miúdos começam a crescer, ó, das duas uma, ou com muito palco ou com muito medo. E depois, quando é que está o equilíbrio aqui? Eu sou uma estrela ou não sou ninguém? O que é que há aqui? Isto é um problema e nós temos que educar, não é esconder, é educar. E o que é mais importante? A criatividade ou a verdade? Ui, isso é. Eu acho que a boa criatividade tem que vir sempre da verdade, do insight humano. Isso é muito importante. Se nós pegarmos no insight humano e depois criarmos em cima disso, vai sempre resultar. Se nós formos buscar uma não verdade e criarmos em cima disso,
é um problema. E nós estamos a assistir a isso muito também, que é, eu acho que, pronto, já está tudo estragado. Mas é um problema, tu dizes isso, porque é uma questão ética tua, Certo? não é necessariamente porque que não funcione trabalhar a partir de uma criação mentirosa, não é? Não, funciona lindamente. Então não funciona. Nós arranjamos problemas que as pessoas não têm. Há marcas que arranjam problemas. Não, tu precisas muito deste produto, mas o problema é que tu não tens. Se calhar tenho aquele problema. Há que dizer que isso é a natureza da publicidade. Não, isso é má publicidade. Boa publicidade com um estratega a trabalhar um bom trabalho, a fazer um bom trabalho, vem sempre de uma verdade universal. Vem sempre de um problema humano. Há um ser. Skip, é bom sujar-se. Lembra-se das melhores assinaturas do mundo. Skip, é bom sujar-se. Havia aqui um problema. Os pais só queriam estar tranquilos e os filhos só queriam brincar. Ou as campanhas da Dove sobre os modelos, É isto, a beleza real das porque mulheres. é a realidade, é o insight humano. Quando nós puxamos que é, tens que vender esse produto, tens que vender isso, temos que fazer uma versão 2.0 daquilo que já estamos a ir por caminhos que não fazem sentido. E as pessoas às vezes não percebem. Por exemplo, o iPhone 17, 18, 19, 20, 21, sinceramente, o que é que o 16 tem de diferente do 15? Mas depois vem o estatuto, depois vem aquelas coisas, e depois vem o eu tenho que ter porque é tudo falso. Eu não tenho que ter nada, eu tinha que sentir-me bem comigo mesmo. O resto, então já começamos a ver esta mudança. Mas a grande maioria das pessoas, em vez de tentarem agradar a eles próprios, que é, ok, eu sou isto, eu vou ser isto, estou a tentar agradar lá para fora. Tu achas que está a haver um crescimento de, vamos chamar-lhe assim, valores fáceis ou valores Sim, tóxicos, como lá está uma certa superficialidade, um parecer ser, o tal, a popularidade só pela popularidade, claro que sim. e isso causa uma pressão quase insuportável, sobretudo para estas gerações que estão a entrar já no universo digital. Sim, sim, Tu consegues lidar com isto porque tu, tal como eu, conhecemos os dois universos. claro. Mas quem é nativo, não achas isto uma pressão insuportável, quase, estas tensões? Eu tenho essa pressão, eu próprio tenho essa pressão insuportável. Eu entro no LinkedIn e eu começo com ansiedade. Porquê? Eu trabalho em inteligência artificial também. Todos os dias muda, todos os dias há coisas novas. E eu olho para o LinkedIn, e eu estou nesta área há muito tempo, já há 15 anos, e eu olho para as pessoas que estão no LinkedIn, todas elas são incríveis. Todas elas fizeram rios de dinheiro, todas elas fizeram aquilo. E os miúdos estão a ver também, os números da vida, esses influenciadores, fizeram muito dinheiro, têm grandes carros, têm isto tudo. Mas é tudo mentira, a grande parte. A grande parte das pessoas que estão no LinkedIn estão a mentir. E a grande parte destes influenciadores também estão a mentir. Há pessoas que dizem, eu tenho uma vida incrível. É mentira, eu não tenho um único cêntimo no banco. Mas mentir então compensa, porque toda a gente, as pessoas não são todas estúpidas. Não, eles fazem este trabalho e as pessoas olham, em vez de perceberem assim, mas porquê é que eu estou a seguir isto? Porquê é que eu estou a olhar para estas pessoas? O que é que isto me acrescenta? E as pessoas acham que o caminho é tentar ser o próximo influencer, o próximo. O caminho não é esse. O caminho é tentar ser alguma coisa, tentar ser melhor. O que estas pessoas fazem é criar este ruído gigante que toda a gente se sente mal. Toda a gente se sente mal. E quando nós começamos a ver aquelas fotografias, dizem, este influenciador meteu uma foto sem maquilhagem. Parece que o mundo, uau, o mundo é lindo. Quando nós olhamos, quando nós olhamos para pessoas, para a vida destas pessoas, um bom exemplo, há uma dupla de criativos que se tornou muito famosa, incrível, que são os Plorasauros. Os Plorasauros. Eles têm vídeos maravilhosos de férias na Malásia, em todo lado, são incríveis. Eles deram uma entrevista igualzinha a esta. São um casal. E ela virou-se e disse assim: bom, as minhas férias na Malásia era chegar, gravar, despir, ir para o aeroporto e ir embora. Nós olhamos para os vídeos Era uma dele. performance. É uma performance. E nós olhamos para os vídeos e pensamos assim: isto é lindo. Tiveram lá 2 minutos. Filmaram e vieram embora. Mas, por outras palavras, o que estás a dizer é aquilo que também já se estabeleceu há uns anos atrás, com toda esta questão digital, é que nós somos permanentes produtos. Transformamos todos uns produtos. Por E isso estamos a vender o nosso produto uns aos outros permanentemente. precisamos de formação. Precisamos de formação para perceber exatamente o que é que está a acontecer. Isso é que é o mais importante, que é, eu percebo como é que isto funciona. Eu quero ter formação para perceber como é que isto funciona. E, parte boa, o apagão. O apagão foi um problema. O apagão foi uma das coisas mais interessantes que eu tive. Porquê? Eu olhei para mim e pensei assim, está bem. E fui lá para trás e li 2 livros. É um abanão como o Covid. Que é um abanão como... Agora, as pessoas têm que ter mais capacidade para fazer isto. Que é, Não tem que vir uma catástrofe. não tem que vir nada. É, ok, vou parar e vou para ali. Vou parar e vou para ali. E seja o que for, redes sociais,
tudo. Agora, redes sociais, para mim, eu acredito muito e podem mudar o mundo, e podem mudar uma empresa, e podem mudar algo como o que está aqui, pode colocar isto no país inteiro, canalizado para o mal. É um problema que nós estamos a viver agora. Isso que estás a falar, no fundo, alude à questão de temos todos de ter mais pensamento crítico e temos de ter todos mais inteligentes a esse nível. Mas com tudo o que está a passar, será que não vão ficar todos artificiais com esta inteligência? Porque essa inteligência toda é muito artificial, É? não é? As pessoas agora já não falam com amigos, perguntam ao chat GPT o que é que eles acham sobre isto, aquilo e o outro. É a artificialidade em cima, é o artificial em cima E do artificial. houve uma mulher, acho que é Estados Unidos, que foi perguntar ao chat GPT se o marido dela andava a trair. E o chat GPT respondeu que sim. E ela acabou o casamento com ele. Ou seja, nós também já estamos a chegar aqui ao ponto de ebulição que isto também não é nada. É muito importante estas tecnologias e isso tudo. No final do dia, o que vai ficar é amor, compaixão, compreensão e tentar perceber o outro. E os gatinhos. E os gatinhos aí vai ser sempre na internet. Eu acho que o mais importante é isto. O mais importante é nós conseguirmos olhar para uma pessoa, perguntar: estás bem? E a pessoa: estou. E perguntar mais duas vezes. Porque a pessoa, a terceira, é que responde se está bem ou mal. Sobretudo fazer isso num contexto mais presencial. Sempre. Esse principalmente. E mesmo, eu hoje uma das pessoas da formação estava a falar comigo, lá na Lisma, estávamos a ver os horários. Eu perguntei: está tudo bem? Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Está tudo bem contigo? Está mesmo tudo bem. É isto. Nós temos que perguntar constantemente. Porque o mundo isto vai ficar tudo muito mais barato. A inteligência artificial vai entrar por aí adentro. Nós vamos ficar. A única coisa que nós temos de fazer e trabalhar é as pessoas. Nós temos de saber lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, falar com pessoas e gostar de pessoas. Empatia, ensina-se. Empatia, sim, ensina-se, desde novo, ensina-se. Mais velho já é impossível. E depois há pessoas que não nasceram para ser empáticos, ponto final. Por vários problemas que tiveram lá atrás, ou porque não passaram por problemas lá atrás. Mas é possível trabalhar. É, muito, A empatia. muito, muito. E se for trabalhado cá atrás, lá num lar com crianças, explicar-lhes como é que as coisas são, melhor ainda. Isso é possível. Última pergunta, aproveitando esta questão mais contexto que estamos a falar. Uh, inteligência artificial, artificialidade, falta de empatia, etc, etc. Vamos tentar terminar com um spin positivo, que é tu explicares o que é que fizeste hoje, costumas fazer pelo teu bem-estar, e nós como coletivo, como comunidade, o que é que precisamos fazer mais pelo nosso bem-estar e saúde mental? Já temos que aceitar que estas plataformas todas mudam a nossa forma de pensar e provocam-nos este tremelique e tira-nos do foco. Em conjunto, eu acho que nós temos que ser mais humanos. Acho que é só isso, é nós falarmos uns com os outros e estarmos perto uns dos outros e sair da bolha e falar e não estar constantemente a tentar ser melhor que o outro, tentar ser, sei lá, ser o melhor ou ser. Não, acho que nós temos que olhar uns para os outros e ao mesmo tempo, em conjunto, seguir um caminho. Acho que isso é o mais importante, porque quando nós começamos a olhar, começamos aquela competitividade, quando nós, eu quero ser o melhor, eu vou ser o melhor da minha empresa, eu vou ganhar mais dinheiro, já toda a gente disse, mais dinheiro não traz felicidade. Não traz, nunca vai trazer, não vai acontecer. O dinheiro não é uma causa para isso. Para haver um equilíbrio, tem que haver pessoas que nos equilibrem. É tão simples quanto isto. Se não houver pessoas que nos equilibrem, não vai haver equilíbrio. E depois, fazer o nosso exercício, ver os nossos desenhos animados, falar uns com os outros, falar com pessoas que nós não falamos há muitos anos também, que é ótimo. Perguntar 3 vezes à minha pessoa se ela está bem ou não, até ela dizer estou bem, isso tudo. E equilibrarmos, isso é o mais importante. Isso sim é o mais importante. Eu sinto que sou uma pessoa equilibrada porque passei por muita coisa lá atrás e porque eu acredito que o futuro é de amizade, é de compaixão, é de amor, é dessas coisas. Não é clichê, tem de ser. Não vai ser nada fácil, mas nós temos que ser humanos, porque senão isto vai fazer. É uma boa mensagem, Paulo, obrigado. E, portanto, sejam humanos e encontrem outros para fazer um caminho conjunto.